Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando hoje sobre Mariologia. Realmente, quando falamos de Nossa Senhora, eita, dá pano para manga, não é verdade? Por isso que o programa ele não se esgota nesta pequena 1 hora que nós temos aqui. E aí aproveitamos para levar até você que nos acompanha alguma literatura para que você possa, pouco a pouco, com calma, com paciência, não é, evoluir na compreensão do que nós estamos provocando aqui nesta noite. Por isso, algumas dicas. Claro, em primeiro lugar aqui, tem muita coisa boa, eu vou pegar aqui alguns. Esse daqui, o Frei Moser falou de passagem do irmão Afonso Murad, não é? Um especialista também em Nossa Senhora, está aí para você. Maria toda de Deus e tão humana, o padre Alexandre, inclusive, citou aqui agora há pouco. Está aí para você, pela Paulinas, editora Santuário também. Aqui tem um livro também muito bom da editora Voz, o Clodovis Boff, né? Que é, salvo engano, ele é servo de Maria, servita, assim chamado. Introdução à Mariologia, realmente indispensável quando se vai fazer esse curso na graduação, então vale muito a pena, está aí para você. Introdução à Mariologia, não é apenas uma linguagem, obviamente, para seminarista, padre, bispo, não, para você também, leiga que nos acompanha, você também pode, não é, penetrar um pouco mais no conhecimento dessa temática aqui, através desses livros. Opa, estou fazendo aqui uma baguncinha, peraí que a gente já arruma, muito bem, e agora tem o livro do nosso querido padre Alexandre Auí Melo, Ela é Minha Mãe, Encontros do Papa Francisco com Maria, até porque o senhor, salvo engano, esteve acompanhando o Papa Francisco aqui durante sua visita ao Brasil. É isso, padre Alexandre? É verdade. E o livro fala do encontro que nós tivemos, uma entrevista que eu fiz com ele sobre a sua relação com Nossa Senhora, no dia 26 de dezembro do ano passado. Já estive aqui na Canção Nova, conversando com o Márcio Mendes, no Papo Aberto, sobre esse tema. E ali a gente pode perceber um pouco do coração mariano do Papa Francisco. Esse é o sentido do livro, conhecer essa dimensão que a gente vê tão clara nas suas visitas, nas suas falas, e que, de repente, ele pôde falar sobre isso. E uma coisa bastante interessante é que o Papa Francisco, diferentemente do Papa Bento, por exemplo, todos os dois aqui estiveram, nós sem contar o nosso saudoso São João Paulo II, o Papa Bento, como bom europeu que é, uma postura reverente, etc., mas nada muito mais além do que isso. No entanto, o Papa Francisco não, como bom latino-americano, que é a proximidade, o beijo, né? Porque o brasileiro ou o latino-americano, marcado aí, não é por uma afetividade, não basta apenas ver, né? Tem que tocar também, é muito interessante essa característica sul-americana. Bom, essa literatura aí você, claro, não encontra na nossa Canção Nova, estão aí as nossas livrarias espalhadas pelo Brasil, você pode ligar para a gente pelo 0 operadora 12 31 86 2600, não é? E ali ter acesso aos produtos Canção Nova, acessando também o endereço eletrônico loja.cançãonova.com. Ou aqui em São Paulo, aqui na capital paulista, você pode ir ao centro da cidade, aqui na rua São Bento, número 43, uma loja maravilhosa para você ter acesso a esses produtos todos. Também produtos Vozes, não é? Com o nosso querido Frei Antônio Moser, aqui na rua José Bonifácio. Então você tem ali uma loja Vozes novinha, com muita coisa boa. E além disso, você pode acessar também o site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, para que ali você possa ter acesso a materiais que são debatidos aqui, como temas de palestras, os seus encontros, não é, notícias, mas também o nosso programa Em Pauta, então vale a pena, tá ok? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Daqui a pouquinho eu passo para você que está nos acompanhando o endereço de e-mail, né, para você mandar um e-mail e sugerir um tema para a gente, é muito legal. Muitas pessoas que a gente encontra aí pelas ruas do nosso país perguntou: ô padre, por que o senhor não fala disso? Não é? Por que vocês não debatem sobre esse tema? Muitos dos temas que nós debatemos aqui, além de nós mesmos, não é pensarmos, elaborarmos isso, mas muitos também são frutos de questões que os nossos amigos aí por esse Brasil e mundo afora vão nos sugestionando também, tá certo? Esse, por exemplo, certamente, não é, algumas pessoas quereriam ver debatido aqui e nós estamos fazendo agora. Ô Frei Antônio Moser, rapidinho, gostaria de perguntar o seguinte: como é que os vários ramos da teologia, escritura, tradição, magistério, eles
conseguem, no seu andar da carruagem aí, não é, situar Nossa Senhora para que a teologia possa ter um norte sem desconsiderar, não é, a Virgem Maria, não é? Por favor. Sim. Em primeiro lugar, evidentemente, o Evangelho de São Lucas é o ponto de partida, não é? O Magnificat, não é? Que já vem do Antigo Testamento, mas que São Lucas sabe dar aquele contorno, nos apresenta a figura verdadeira de Maria. Depois, houve muitas discussões, nos primeiros séculos, verdadeiros brigas, tapas entre os santos padres da igreja. Sim, naquela verdade. época se brigava. A teologia, ela prospera em tempos assim, eu diria, de discussões. A célebre disputácio da Idade Média, né? Discussões. Quando está tudo tranquilo, ela não progride. O que nós temos de clareza sobre Maria é fruto de muitas discussões proveitosas, profundas, a partir, claro, dessas fontes comuns que são os evangelhos, etc. Alguma coisinha nos apócrifos são mais, digamos, curiosidades, não é que contribuam, mas tem certas curiosidades interessantes. Nós, nas vozes, temos praticamente aí uns 20 apócrifos publicados. Não, aquilo dá um contexto até um evangelho cultural. Secreto de Nossa Senhora. Exato, um contexto cultural, isso que interessa, não é o resto. Mas, de qualquer forma, não há dúvida, é fruto de muita reflexão, meditação, até a gente chegar aonde a gente chegou. E por conta dessas meditações, desses debates acalorados que a gente tem acompanhado ao longo dos escritos pela história afora, nós chegamos aos dogmas, Padre Alexandre. E aí temos alguns dogmas marianos muito interessantes, estão relacionados, obviamente, ao seu filho, aos dogmas cristológicos. Que dogmas marianos, só para a gente fazer uma sadia memória aqui, seriam esse, vamos dizer assim, qual o senhor consideraria talvez o mais importante? Por favor. Bom, ao longo da história, a Igreja foi definindo algumas dessas verdades em relação a Maria. Quero destacar justamente também o que dizia o Frei Moser, que eles foram fruto de uma reflexão da Igreja, em primeiro lugar, em relação a Cristo e à própria Igreja. Não é que no início se pensava em Maria por Maria, sempre Maria relacionada ao mistério de Cristo e ao mistério da Igreja. E assim foi que se definiu o primeiro e talvez o mais fundamental de todos, o que para os ortodoxos, inclusive, dizem, isso seria suficiente, né? Dizer Maria, Mãe de Deus, onde ali se afirma claramente que ela é mãe, portanto, Jesus é verdadeiramente homem, e ela é mãe de Deus, porque Jesus, a pessoa, segundo as pessoas da Trindade, né, verdadeiramente Deus, a pessoa de Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ali é um dogma... em grego, Theotokos. Theotokos é a palavra, né? Soa melhor, né? E literalmente a que dá a luz a Deus, né? Então, literalmente, a gente percebe a importância desse primeiro dogma, porque ele é a base para todos os demais. Depois a virgindade perpétua de Maria, que vai sendo afirmada ao longo dos séculos também como uma verdade de fé. Não chega a ter uma proclamação oficial, mas em alguns dos concílios já do século VI, VII, embora desde o início se considere Maria Virgem, é uma expressão que aparece inclusive nos símbolos de fé. E depois, um dos temas, esse sim, que foi muito debatido, com muitas nuances, grandes teólogos que não conseguiam entender a razão teológica, a justificativa teológica, o dogma da Imaculada. Por exemplo, temos Santo Tomás, São Bernardo, grandes santos da Igreja, que tinham muita dificuldade de afirmar a Imaculada Conceição porque faltavam elementos teológicos para explicá-lo, né? Justificativa teológica, porque se Jesus tinha salvado a todos, como não teria salvado Maria? Então, perguntas assim foram levando a grandes debates até que Dom Scotus vai começando a formular uma resposta que vai se depois, digamos assim, impondo na visão da Igreja, na consciência do povo cristão. Como é que Dom Scotus dizia? Não é? Potuit, dequit, ergo fecit. Né? Se Deus pode, convinha, então ele fez. Mas Esse aí argumento. Temos problemas. E um desses problemas, justamente, na impossibilidade da resolução humana, parece que há aí uma intervenção divina, e aí temos, não é meio que, diria assim, o céu confirmando aquilo que a terra já tinha proclamado.
Aí entramos nesse ponto interessante da Mariologia, mas também da própria Cristologia e da vida dos santos, que é a questão das aparições. Como é que o senhor vê, Frei Moser, em primeiro lugar, isso aí, depois o Padre Alexandre, essa questão das visões, mas sobretudo das aparições, e quando nós falamos de Nossa Senhora, basta lembrar Fátima, Lourdes, especialmente, quando ela, inclusive, ao final de todo aquele drama, não é, ela revela finalmente quem é. E o que a igreja tinha feito 4 anos antes, ou seja, eu sou a Imaculada Conceição. E aí? Olha, nós estamos aqui nesse programa, não é para dar respostas assim dogmáticas, mas é para levar as pessoas a pensarem. Então, aos meus telespectadores, queiram me entender bem. Não é que eu acho que Deus não pode escolher esse caminho para revelar algum dos seus mistérios ou, digamos assim, tornar mais explícito. Agora, eu pessoalmente acho que se Nossa Senhora fosse aparecer em todos os lugares e todas as vezes que diz que apareceu, ela, coitada, a agenda dela já não cabia mais nada, nem a agenda Vozes caberia tudo lá, né? Muito bem. Então, em outras palavras, a igreja é muito severa com o negócio de aparições. Prova, daí nós vamos. Você viu Fátima? O bispo, o arcebispo de Leiria, aquela coisa, foi muito difícil. A mesma coisa em Lourdes. Não é assim. Apareceu. E quando eu era criança, tinha um menino lá em Blumenau, Santa Catarina. O pessoal de Gaspar, é lá por pertinho, muita gente de Gaspar ia lá. O menino, né, que tinha visões de Nossa Senhora. Que nada, eram os pais que estavam como que enganando a população, naturalmente, para conseguir dinheiro. Ele via Nossa Senhora. Quer dizer, ou maluco, coisa que vale. Traduzindo, tem aparições demais. Agora, algumas são oficialmente reconhecidas pela igreja, mas não é pela aparição, é mais pelos milagres de conversão que surgem desses. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida é a mais querida que não apareceu. Apareceu aí uma imagem quebrada, né? Essa sim, essa convence. Mas eu diria, não exaltamos tanto a aparição, mas mais as decorrências daquilo. Provoca, assim, uma conversão das pessoas. Então, isso é um critério. Mas como, por exemplo, o Padre Alexandre distinguir uma verdadeira aparição de uma pseudo-aparição, de uma falsa aparição, e algumas, inclusive, já sacramentadas, ou seja, reconhecidas oficialmente pela igreja, que é sempre muito prudente, mas de outras, por exemplo, já estão de longa data aí no acontecimento e a igreja ainda nos pronunciou, como, por exemplo, Medjugorje, não é? Na ex-Iugoslávia, onde Nossa Senhora é tido como, tem a sua aparição cotidiana. E os frutos estão lá, conversões, obras sociais, mudanças, pessoas têm umas experiências assim extraordinárias. Como é que se explica isso? E por que, por exemplo, a igreja ainda não reconheceu o Medjugorje? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, Padre, deixa eu abrir um parênteses aqui, só para completar a pergunta anterior dos 4 dogmas, ficou faltando justamente o da Assunção. Sim. E, teologicamente, essa é a que dá a possibilidade, digamos assim, das aparições, né? Mas a igreja também, em 1950, então, também reconheceu Maria como assunto ao céu. O Frei Moser já explicou a questão de se morreu ou não morreu, enfim, também é uma das verdades. Com isso, completamos os 4 dogmas marianos. O tema das aparições é talvez um dos temas mais debatidos, delicados na Mariologia no momento atual. Sem dúvida. Né? Porque há muitos critérios, né? Porque se Deus, de alguma maneira, se revela e se usa, talvez, de Maria para essa revelação, em primeiro lugar, tem que dizer que se trata de uma revelação particular, portanto, não é uma revelação determinante para a fé da igreja. E não estamos obrigados a acreditar em nenhum tipo de aparição, não faz parte da fé da igreja. Agora, se Deus permite, e se em alguns casos, inclusive a igreja reconhece pelos seus frutos, né, a veracidade da aparição, então nós podemos sim acreditar, podemos sim seguir, mas lembrem-se sempre que em toda aparição há um elemento humano também, como também na própria Sagrada Escritura. Deus não podia falar numa linguagem que não fosse daquelas pessoas. E, portanto, o elemento humano sempre está presente numa visão, numa aparição, e isso precisa ser discernido, e é isso que a igreja faz, é discernir o que há verdadeiramente ali de manifestação de Deus e o que há de manifestação humana. E no meu livro, eu perguntei diretamente para o Papa Francisco sobre esse tema das aparições. Ele disse que tem alguns casos onde a gente percebe que a pessoa ela obedece à igreja, onde ela se retrai, não fica colocando-se ela no centro. E esses casos, em geral, a igreja olha com muito mais cuidado. No caso das aparições de Medjugorje, o problema é que
tem demorado muito, faz desde 1980 que está aparecendo. Portanto, não se pode dar um veredito final enquanto não terminarem as supostas aparições, né? Depois, as pessoas são várias, são 6, né? Em diferentes momentos, com diferentes tipos também de manifestação, uns só vêm, outros escutam. Complexa, né? É um tema muito complexo. Então, falta um elemento histórico de alguns atritos da igreja local. Esse é outro problema. E depois o conteúdo das mensagens. Isso sempre tem que ser analisado pela igreja. Qualquer conteúdo que de alguma maneira não for condizente com a revelação com maiúscula, a revelação cristã, a Sagrada Escritura e a tradição, então não pode ser aceito. Agora, se amanhã dizem qualquer coisa que Nossa Senhora disse, isso não bate com o que a igreja sempre acreditou. Isso compromete a aparição, a suposta aparição. Então é um tema muito delicado. Tá certo. Olha, falando em delicado, tem muita coisa aí. Nossa Senhora, como eu falei, o debate é muito amplo. Vamos no próximo bloco conversar sobre os títulos de Nossa Senhora, mas também a questão ecumênica que foi falada aqui no primeiro bloco de passagem, não é? Como é que se dá a questão ecumênica quando se trata de Nossa Senhora? E ainda vamos falar, claro, meu Deus do céu, não é? Essa devoção tão bonita, tão forte, tão crescente, mas tudo isso após o nosso intervalo. Mais uma paradinha e daqui a pouquinho estaremos de volta.